Então, aqui, como tá o vaso que você me vendeu? E agora, o que a gente faz? Eu vou ter que pagar? Olá, eu sou a Vicky, da Caqueteiros, e hoje eu tô aqui para gravar o último vídeo da série de 3 vídeos para ajudar quem quer fazer renda extra com suculentas. O último vídeo é sobre uma coisa que vai acontecer com todo mundo que vende alguma coisa, que é a reclamação, devolução ou manutenção de algum produto que você vendeu. No nosso caso, né, nós comercializamos plantas, a manutenção, a solicitação de uma manutenção é frequente. E aí a gente tem que saber aí ter um repertório para lidar com os diferentes tipos de situações que podem ocorrer. Nesse caso aqui, por exemplo, ó, o cliente me mandou essa planta, né? No meu caso, estava mais fácil por ser um cliente que já está acostumado com jardinagem. Então, clientes que já têm uma experiência prévia, eles sabem que a morte das plantas podem ocorrer. Então, nesse caso, você tenta descobrir apenas qual foi a causa da morte das plantas para você tomar cuidado na reforma, para você melhorar aí as espécies para o cliente. Neste caso, por exemplo, foi rega em excesso. Então, o que eu tenho que fazer? Orientar melhor o meu cliente, porque como é um vaso sem furo, a rega nunca pode ser em excesso. A manutenção é uma coisa que vai acontecer. No começo a gente fica com um pouco de vergonha, é um pouco chato, mas a gente vai pegando aí o jeito de lidar com os clientes. Existem também aqueles clientes que vão culpar você, a pessoa que fez o terrário, pela morte da planta, né? E aí a gente tem que tomar muito cuidado com a nossa credibilidade. Então eu sempre digo, nunca ser grosseiro com o cliente, sempre tentar amenizar a situação. Se por um acaso o cliente vir a fazer uma reclamação no Facebook, em algum grupo onde tem outras pessoas, nunca se exalte, sempre seja educado, porque é na educação que a gente conquista as outras pessoas. Lembre-se sempre que se a reclamação está sendo feita num grupo aberto, tem muitos telespectadores. E aí você vai tentar o quê? Resolver o problema do cliente, independente do grau de nervosismo que o cliente tá, do grau de insatisfação, a gente sempre vai tentar resolver da melhor forma. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é oferecer o nosso serviço de manutenção. E assim, tem que cobrar? Não tem que cobrar? Eu, particularmente, quando acontece uma coisa assim, eu sempre tento cobrar apenas o meu prejuízo, que vai ser a compra de novas plantas. Eu geralmente vou até um garden, compro a planta, pego a notinha fiscal e apresento para o cliente. Falo, ó, foi esse tanto que eu gastei na manutenção, e o cliente me reembolsa. Se for um cliente muito nervoso, eu apenas faço a manutenção e entrego para ele, principalmente se for um cliente que fez uma reclamação no Facebook, por exemplo. Agora, se não fui eu quem fiz o terrário, se for um terrário muito maior, um terrário mais caro, onde eu vou usar mais coisas, aí infelizmente eu tenho que avisar o cliente, ó, eu vou fazer a manutenção, porém eu tenho que cobrar o valor X referente à minha mão de obra e aos materiais. Tudo isso, gente, sempre com bastante cautela, sempre pensando bem nas palavras que você vai utilizar, porque é o que eu digo para o pessoal que vende. Você tem que fidelizar o cliente. Fidelizar um cliente é muito mais vantajoso do que conseguir 10 clientes novos. Então, sempre dê muita atenção para o cliente que está solicitando a manutenção. E de tempos em tempos você vai lá perguntando como que está a planta desse cliente, ok? Se por um acaso o cliente nem quiser saber de manutenção, ele só quis fazer uma reclamação mesmo, falar mal de você, prejudicar a sua imagem, você pode se defender utilizando os argumentos sobre o seu trabalho. Então você vai falar assim, olha, as minhas plantas são compradas em viveiros que recebem plantas dos produtores da cooperativa Veiling, por exemplo. Para os produtores poderem comercializar plantas, distribuir plantas dentro desse sistema de cooperativa, eles seguem rigorosamente uma série de critérios,
de sanidade e vigorosidade das plantas. O meu substrato é um substrato idôneo, uma terra vegetal comprada, você pode até colocar marca. A planta saiu daqui assim, você sempre tira, sempre fotografa o seu produto. Ficou comigo por 2 semanas. As raízes das minhas plantas, das minhas mudas, sempre são bem desenvolvidas. O meu arranjo é sempre feito com total qualidade. Eu higienizo tudo antes de começar o arranjo. As minhas ferramentas são higienizadas. Todo o meu trabalho é idôneo e eu só utilizo plantas sadias. Nesse caso, você vai se defender dizendo que tudo que você faz é pensado para criar um produto de qualidade. Não ataque o cliente dizendo: você colocou num lugar mal iluminado, você que regou demais. Não faça isso. Apenas se defenda mostrando que o seu produto é de qualidade e que você conhece muito bem a procedência das suas plantas, do seu vaso, do seu substrato, das pedras, enfim, de todo o seu material. Então, para resumir tudo que foi falado aqui, isso aqui vai acontecer para quem comercializa a planta. E vão existir esses tipos de clientes que eu falei. Vai ter um cliente mais tranquilo, e vai pedir apenas a reforma do terrário, vai pedir aí uma consultoria para ver, olha, será que aqui é o melhor lugar? Por isso que eu sempre falo, faça uma entrevista antes. Quando vem uma encomenda de um terrário, faça sempre uma entrevista. Pergunte onde é que o cliente vai colocar o terrário, peça uma foto do local, pergunta qual que é a experiência que esse cliente tem com plantas. Então faça uma entrevista bem elaborada para você saber exatamente qual é o tipo de terrário que esse cliente está precisando. Vão ter também os clientes que vão ficar mais bravos, tem até o cliente que não quer mais ser cliente, que não quer nem mais a reforma, só quer manchar a sua imagem. Nesses casos, eu sempre falo, tenha cautela, vá criando o seu repertório, ou seja, construa aí a sua imagem, sempre registre fotos dos seus arranjos para mostrar, olha, o arranjo saiu daqui assim, bonito, vigoroso, com as plantas sadias. Não caia na provocação dele, então seja sempre uma pessoa respeitosa. Às vezes a gente fica com os nervos à flor da pele, às vezes a gente fica um pouco nervoso porque a situação está mexendo com a nossa reputação. Mas com calma a gente sempre consegue resolver. Infelizmente, se o cliente está querendo apenas reclamar, não tem muito o que a gente fazer. Mas se o cliente está querendo que você ajude ele, que você reforme o terrário, dê 100% da sua atenção e procure fazer um terrário melhor do que esse e que atenda às necessidades do local. Então, procure descobrir o que aconteceu para essas plantas morrerem e procure sempre também auxiliar o cliente no pós-venda. Então, oi, manda uma foto para mim para eu ver como é que tá a sua planta. Manda um vídeo você regando para eu ver como é que tá sendo essa rega. Então, o pós-venda também é muito importante após a manutenção. Então é isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Assista a série de vídeos que eu estou fazendo para ajudar os empreendedores que querem vender, querem trabalhar com suculentas. Siga a Cacteiros no Instagram, deixa o like nesse vídeo e segue esse canal se você ainda não segue. Eu espero que você tenha gostado e eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. E eu te vejo lá no Instagram da Cacteiros e nos próximos vídeos. Até mais! Não acredito.